Está aí, meus irmãos, essa leitura que acabamos de escutar. Uma daquelas leituras que mostram bem o espírito do povo de Israel. São Paulo diz, na carta aos Coríntios, que todas estas coisas escritas no Antigo Testamento servem como profecia do Novo Testamento. E servem também como lição, servem para nossa instrução, para nossa advertência, para que a gente não cometa os erros que Israel cometeu, para que a gente veja como Deus age e acredite no Senhor, e admire o Senhor, e a gente saiba nos desafios da nossa vida como proceder. Isto olhando os exemplos de Israel. Está lá no capítulo 10 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vocês podem olhar. 1 aos Coríntios 10, versículo, por exemplo, 6. Esses acontecimentos, São Paulo está falando aqui nos acontecimentos do Êxodo, estes acontecimentos se tornaram símbolos para nós, a fim de não desejarmos coisas más, como eles desejaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, nem nos entreguemos à prostituição, como se entregaram alguns deles, vindo a morrer 23.000 num só dia. Nem ponhamos à prova o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais morreram. Está aí. Depois, no versículo 11, o apóstolo volta a dizer: estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo e foram escritas com uma advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Exatamente. Então, todo o Antigo Testamento, ele serve de preparação para Cristo e para os mistérios de Cristo. Então, pegue a sua Bíblia, Êxodo 16, a partir do versículo 2, e vamos reler juntos, versículo por versículo, este texto. Naqueles dias, nos dias do deserto, o povo de Israel aqui está atravessando o deserto. Como hoje o novo Israel, a igreja é o novo Israel. Como hoje a igreja atravessa o deserto deste mundo, Israel atravessou o deserto do Sinai rumo à terra prometida. Como hoje a igreja caminha neste mundo rumo à terra prometida, que é o céu. Então, o Antigo Testamento, quando nos fala do caminho do povo de Israel, das vicissitudes, das situações do povo de Israel, está prevendo, está profetizando em Cristo aquilo que aconteceria com o novo Israel, com o novo povo de Deus, que somos nós, a igreja. Então, naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Olhe, aqui é interessante, murmurar. O que significa murmurar? Murmurar é aquele zum, zum, zum. É aquela fofoquinha. É aquela murmuraçãozinha, aquela reclamaçãozinha, aquela criticazinha que destrói tudo. Você pode olhar. Quando em família, quando na sua comunidade, na igreja, no seu grupo, na sua paróquia, você começa a murmurar, você perde o sentido da fé. Você, quando murmura, mostra que não vê as coisas à luz de Deus. Que não vê Deus nas coisas. Você vê tudo na sua medida, à sua luz. E se murmura, aí estraga não só a fé em você, mas a fé nos outros. A murmuração é o grande pecado de Israel no deserto. E olhe como a murmuração é malandra. Repare, Israel, diz o texto, pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão. Ora, o povo sabe que Moisés e Arão estão agindo em nome de Deus. Na verdade, esta murmuração é contra Deus. É contra Deus. É falta de fé em Deus. Parece murmuração contra Moisés e Arão, mas no fundo é falta de fé em Deus.
E olha aqui, olha a murmuração, olha qual é o tema, olha o conteúdo. Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. O povinho mal agradecido, o povinho sem memória, o povinho cabeça dura. Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? Repare a ruindade do povo. Veja a murmuração, como é, desculpe a expressão, viu? Safada. Safada quer dizer desonesta. Safada quer dizer não reta. Observe bem. Primeiro, quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. No Egito, o povo não comia pão com fartura. O Egito não era um paraíso, o Egito era um inferno. Tanto que Israel clamou ao Senhor por libertação. Israel passou 400 anos no Egito e clamou ao Senhor debaixo do chicote dos feitores, dos capatazes do faraó. Mas repare o que é a falta de fé, a ruindade faz. O povo esquece isso tudo. Agora o Egito vira um céu. Quem dera, que saudade do Egito, que coisa linda o Egito. Veja que desonestidade. Depois uma outra coisa. Olhe bem. Por que nos trouxestes a este deserto? Ora, quem trouxe Israel ao deserto não foram Moisés e Arão. Eles estão reclamando de Moisés e Arão. Mas quem trouxe Israel ao deserto foi o Senhor. Eles sabem que Moisés e Arão estão obedecendo ao Senhor. Mas aqui está a malandragem. A murmuração é ruim. A murmuração é de mau coração. A murmuração, ela não é benigna, ela é maligna. Então, meus irmãos, olhemos o nosso coração. Cuidemos para que nosso coração não se torne um coração murmurador, crítico, reclamador, que em tudo vê defeito, que em tudo vê má fé, que em tudo vê má vontade, que em tudo vê segundas intenções, que em tudo coloca reparo para alguma coisa. Um coração assim nunca será feliz. Uma pessoa assim nem sossega, nem dá sossego. É o pecado de Israel. Israel reclama porque lhe falta pão, então deveria rezar. Deveria perguntar, Senhor, Senhor, o que tu queres de nós? Deveria pedir, Senhor, socorre-nos. Não, murmura. Murmura. Não tem jeito. Toda murmuração é falta de fé e provoca ainda mais falta de fé. Toda murmuração é pecado. Toda murmuração destrói o próprio coração e o coração da comunidade. Querido irmão, querida irmã, escute o conselho do bispo. Risque da sua vida a murmuração. A murmuração na sua família, que termina envenenando as relações. A murmuração com seus amigos. A murmuração no seu grupo. A murmuração na sua pastoral. A murmuração na sua paróquia. Não murmure. Há situações difíceis, há situações que você não compreende, há situações de desafio. Você deve colocá-las diante de Deus pela oração. Você pode e deve conversar com elas, com as pessoas adequadas e para resolvê-las. Mas o murmurar pelo murmurar, repito, é falta de fé, leva à injustiça, destrói a caridade e torna a vida um inferno e o coração vazio. Bom, mas vamos continuar. Como é que o Senhor Deus reage diante dessa murmuração de Israel, desta ruindade de Israel? Escute. O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Quem disse que Israel nunca andou na lei de Deus?
Israel é um burro choco, teimoso, igual a gente, igual a mim, igual a você. Que andar na lei de Deus que nada. Qual é a prova que Deus vai aqui colocar para Israel? Deus vai mandar o pão do céu, vejam, mas Israel deve pegar o pão só de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o que Jesus nos ensina a pedir. É o que o livro dos Provérbios nos ensina a pedir. O livro dos Provérbios diz assim: 2 coisas eu te peço, Senhor. 2 coisas. Não me as negue sem que eu as veja. 2 coisas. Quais são? Não me des riqueza nem pobreza. Veja. Não me dê, Senhor, riqueza. Lá vai uma. Não me dê pobreza. Lá vai outra. Por quê? Aí ele diz: que eu não seja tão pobre que tenha que roubar e termine por blasfemar o teu nome, me tornando ladrão. Então, Senhor, não me dê uma vida tão miserável que depois eu peque, que eu tenha depois que desonrar o teu nome. E não seja eu tão rico que venha cheio de soberba a dizer quem é o Senhor. Está aí. Nem riqueza, nem pobreza. Não seja eu tão pobre que venha te ofender roubando. E não seja eu tão rico que me torne orgulhoso e que venha a blasfemar o teu nome. Então, o pão de cada dia. O pão de hoje. O pão para hoje. É isto que o Senhor determina aqui nesta leitura do livro do Êxodo. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova se confia em mim ou não. Porque qual é a nossa tentação? A nossa tentação é reter tudo para a gente. Pense um pouquinho, meu querido irmão. Pense um pouquinho, minha querida irmã. Por que é que a gente tem a tendência de guardar tudo para a gente? De reter tudo para a gente? Porque a gente quer assegurar a vida da gente. Eu quero ter segurança que tudo que eu quiser eu vou ter, que quando eu precisar eu tenho. Eu me cerco de segurança. Mas qual é a segurança da nossa vida? Quem pode assegurar que eu estarei vivo amanhã? Quem pode assegurar que minha vida tem um sentido? Somente Deus, nosso Senhor. Compreenda, nosso Senhor não ensina a gente a ser imprevidente, a ser irresponsável. Não, a gente deve planejar o futuro da gente. A gente deve. A gente deve ter uma reserva de dinheiro para um caso de uma doença, para uma emergência. A gente deve. Deve lutar para isso, podendo ter isso, fazer isso. A gente deve planejar o nosso futuro. Uma criança, um jovem deve estudar, se preparando para amanhã ser alguma coisa. Claro que a gente deve prever o futuro. Claro, prever e prover. Mas, atenção, colocando nas mãos de Deus. Sabendo, como diz o povo, que o homem propõe e Deus dispõe. Sabendo que é o Senhor a garantia do nosso futuro. Como diz o salmista, Senhor, meus dias estão nas tuas mãos. Está aí. Então, o que nosso Senhor quer aqui é ensinar o povo a confiar nele, a se colocar nele, a não endeusar suas coisas e a não colocar as coisas do mundo no lugar de Deus. Como hoje, pensar que a ciência resolve os problemas da vida humana. Não resolve. As ciências, no plural, não existe a ciência. As ciências, concretamente, são as ciências. As ciências podem dar explicações para partes, elementos, aspectos da realidade. As ciências podem nos trazer satisfação, resolver nossos problemas em alguns aspectos da realidade. Mas a ciência nunca encherá o nosso coração. As ciências nunca darão para a gente o sentido da vida, o sentido da paz, da felicidade.
aquelas respostas às questões que beliscam o nosso coração. Quem sou eu? Qual o sentido da minha vida? De onde vem tudo? Para onde vai tudo? Por que eu existo? O que eu faço com o sofrimento? O que eu faço com aquele fracasso? O que eu faço com aquele problema? Então, aqui, para isto, a ciência não tem explicação, nem tem resposta. A ciência não é Deus. Nada é Deus. Então, por isso que Deus ensina ao seu povo o pão de cada dia. Bom, e aí Deus continua, agora no versículo 12, se você estiver com a sua Bíblia, o versículo 12. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Deus ouve, viu? A minha murmuração, a sua. Mesmo quando a murmuração não é com a boca, é com o coração. Ô, meu irmão, evite ficar murmurando no coração, reclamando. Tem gente que gosta de ficar meditando sobre a outra pessoa. Em vez de estar meditando em Deus, fica meditando. Qual é a sua meditação? Nos defeitos de fulano. Faça isso não. Faça isso não. Caminhe na sua vida diante de Deus. Deus olha, Deus ouve o seu coração. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E agora, como é que no deserto brabo Deus vai dar pão e vai dar carne? Um sanduíche, repare. Pão e carne para esse povo. Para uma multidão. Como é que Deus vai fazer isso? Nada é impossível para ti, Senhor. Nada. Escutem, versículo 13. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Então vejam, no deserto do Sinai, e isso pode acontecer ainda hoje no Sinai, aparece um bando de codornizes. Tantas que se engancham e caem no acampamento. Agora o povo tem carne para comer. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Em hebraico, manhu, que daí vem maná. Manu, maná. Manu, o que é isto? Pronto, é a pergunta. O que é isto? Porque não sabia o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Este maná é um grãozinho pequenininho, que parece uma broazinha. Se masca, se come. Talvez uma semente de alguma árvore. Existem árvores no deserto do Sinai que dão essa resina que se come. Será isto o maná? Pode ser, pode não ser, não sabemos. É impossível a gente saber com certeza do que se tratava. Interessa isto, é o pão que o Senhor prometeu e que o Senhor deu para Israel. Como as codornizes, foi a carne que o Senhor deu. Tá certo? Então, este é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Vamos comparar com o Novo Testamento, aquilo que eu li para vocês da primeira carta aos Coríntios. O deserto simboliza esta vida. O Israel verdadeiro é a igreja. O povo de Israel é a imagem da igreja. O maná, como as codornizes, mas sobretudo o maná, são símbolos de quê? Da Eucaristia. O pão que alimenta o povo de Deus. O pão que vem do céu. É o que nós vamos escutar no Evangelho. Lembrem que no domingo passado nós ouvimos a multiplicação dos pães. E vamos hoje escutar uma parte do discurso de Jesus sobre o pão da vida. Então, veja como é importante reler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Os judeus leem o Antigo Testamento. Os cristãos releem. Quer dizer, leem, mas leem com um novo modo de ver. Com uma nova lente, com uma nova visão.
Que lente é esta? Que modo novo é este? Jesus, nosso Senhor. A gente lê o Antigo Testamento novamente. Os judeus leram sem Jesus. Esperavam ainda Jesus. Nós relemos, lemos de novo. Lemos de um modo novo, porque lemos à luz de Cristo. Como ele mesmo disse, como o próprio Jesus disse, vós perscrutais as Escrituras, são elas que dão testemunho de mim. Vamos agora para o Salmo 77, que vai recordar exatamente o pão que Deus deu ao seu povo. Vai recordar que Deus fez chover o pão do céu e o homem se nutriu com o pão dos anjos. É um modo de falar. O Salmo é poesia. Então vai dizer que o homem se nutriu do pão dos anjos. Claro que anjo não come pão. Agora, olhando o Novo Testamento, realmente, o pão é Jesus, que com a sua luz, com a sua graça, alimenta o coração dos anjos e dos homens. Graças a Deus por essa palavra, que é uma exortação tão forte. Vale a pena a gente retomar, vamos fazer como a gente fez com a primeira leitura, retomar versículo por versículo. Olhe, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. É para nós, é para você que é cristão, viu? Essa palavra. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Na Bíblia, nada, a palavra hebraica nada na Bíblia, está associada à palavra ídolo. No Antigo Testamento, vocês podem olhar, se diz sempre que os ídolos são nada. Os ídolos são vazio, os ídolos são vaidade. Vaidade quer dizer o que é pó, o que é cinza, o que não segura, o que não tem consistência. São Paulo diz aqui que a inteligência dos pagãos leva para o nada. Tá certo? Por quê? Porque não tendo Deus verdadeiro, eles endeusam o que passa. Ah, eu não creio em Deus. E qual é o seu Deus? Não tem jeito. Todo mundo tem um Deus. Todo mundo. Não creio em Deus. Eu creio na ciência. Boboca. Tolo. Trocou o Deus verdadeiro por um Deus falso. Pronto. Meu Deus, a minha vida é minha família. É minha profissão. É meu estudo. Pronto. Bobo. Tolo. Só fez trocar o Deus verdadeiro por um ídolo. Que não salva. Que é nada. Que é vaidade. Não adianta. O homem tem que colocar o coração em alguma coisa. Mas vamos aqui ao Conselho de São Paulo. Olha o que é que São Paulo diz a você, cristão. Não continueis a viver como vivem os pagãos. Meus queridos irmãos, aqui está a questão. Todo mundo neste Brasil velho de Deus, todo mundo neste Sergipe se julga cristão. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. E, no entanto, quer viver como pagão. Como é que eu sou cristão e não quero viver segundo Cristo? Como é que eu sou cristão no vício? Me explique. Como é que eu sou cristão na cachaça? Na imoralidade? Na corrupção? Na violência? Na quadrilha? No descaso pelos outros? Na grosseria? Na preguiça? No negócio desonesto? Ah, eu sou cristão, mas sou dono de motel. Não, você não é cristão, não. O seu negócio é do diabo. Quem tem motel está em pecado, claro que está em pecado. Você está promovendo o pecado. E é cristão. É cristão. Você está dentro de um esquema de corrupção. A gente está escutando aí o mensalão, que beleza. Que beleza. Ontem o procurador mostrou direitinho de A a Z uma coisa impressionante. A roubalheira no nosso país. A corrupção institucionalizada. Não é? Pois bem, cristão, desse jeito, eu cristão, quando meus procedimentos, porque uma coisa, querido irmão, é o pecado por fraqueza. Outra coisa é o pecado por maldade mesmo. O pecado por malícia. Aí já não é por fraqueza, é pela malignidade mesmo. Uma coisa é eu me esforçar para fazer o certo, procurar fugir do errado e cair por fraqueza ainda. Outra coisa é o pecado por maldade mesmo.
Ou seja, eu me comprazo naquilo. Eu digo, não, eu faço assim mesmo, não é pecado não. Claro que é pecado. E você rompeu com Cristo. Então, não continueis, pode olhar, viu? Eu estou dizendo para você, mas isso vai cair também na minha cabeça direitinho. Cai na minha cabeça como uma pedra. Olhemos em que coisas a gente está agindo errado, em que coisas a gente está sendo malicioso. Uma coisa é o pecado por fraqueza, outra é o pecado por malícia. Pronto. Não se iluda. Eu devo romper com o pecado. Quanto a vós, olha o que São Paulo diz, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Meu querido irmão em Cristo, o mal hoje do mundo, o mal hoje da igreja, é tantos cristãos que vivem como pagãos. Cristãos que vivem como pagãos. Tá certo? Cristãos que quando a gente olha, se espanta. E diz, meu Deus, são mais mundanos do que os pagãos. Como é que esse cristão vive desse jeito? Como é que esse cristão faz desse jeito? Aqui não se trata de ser santinho do pau oco. Aqui não se trata de ser hipócrita, de querer ser melhor do que os outros. Porque a gente deve querer ser bom, viu, querido irmão? Não é para se comparar com os outros. A gente deve querer ser bom porque Cristo é bom. A gente deve querer ser bom porque Cristo nos ama e nos pede de nós essa bondade e nos dá a graça de ser bom. Quando eu quero ser bom para me comparar com os outros, eu sou um soberbo miserável. E nunca serei bom. Serei um santo do pau oco. É uma bondade de fachada. Que no fundo é vaidade, soberba, prepotência, autossuficiência. Mas quando eu quero ser bom por causa de Cristo, no amor de Cristo, na bondade de Cristo, não me comparando com os outros, aí sim, essa bondade eu devo buscar a minha vida todinha. Porque Cristo é bom. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nosso Senhor não diz isso? Pois bem, São Paulo fala em viver em conformidade com a verdade que está em Jesus. Meu querido irmão, você vive, eu estou perguntando a você e estou perguntando a mim, que eu não sou melhor do que você. Você vive, meu irmão, você está vivendo em conformidade com a verdade que está em Jesus. O que é que na sua vida precisa mudar para ser conforme? Ou seja, para ter a forma de Jesus. O que precisar mudar? Mude com a graça de Deus. Ah, mas é difícil. É difícil sim. Lembre que a Escritura diz que é preciso passar por muita tribulação para entrar no reino de Deus. Lembre que Jesus disse que a porta é estreita. Lembre que Jesus disse que o reino do céu sofre violência e só os violentos o conquistam. Nosso Senhor nunca enganou a gente. Não é fácil. Agora, querer ser cristão numa vida de malícia, e ainda se gabando do seu pecado, dizendo, não, é porque eu sou maduro, você que é muito radical, você que é muito para trás. Cuidado, cuidado. Porque, na verdade, é você no pecado e querendo ainda por cima justificar o seu pecado. E aí São Paulo continua, versículo 22, renunciando à vossa existência passada. Aqui São Paulo está falando para os efésios que foram pagãos, que viveram como pagãos. Então, renunciando à vossa existência passada, renunciando à vossa existência de pagãos, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. E renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Sim, a gente era velha criatura. A gente vivia entregue a gente mesmo. Se não a Deus, se Deus não é a medida, eu sou a medida. Então aqui está. Pois São Paulo diz, deixai isso. Deixai. Deveis viver agora uma vida nova. Deixar o velho homem. Porque todo aquele que está em Cristo, diz o apóstolo, é uma nova criatura. Lembra que ele diz isso? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas. Eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, devemos viver uma vida nova em Cristo Jesus. Devemos ter consciência que em Cristo nós fomos
libertados do pecado. São Paulo diz, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, ele diz: fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. São Paulo, pensando na vida que o cristão tinha antes, quando era pagão, ele diz, não vos iludais, os libertinos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, os ladrões, gananciosos, beberrões, maldizentes, estelionatários, ninguém desses terá parte no reino de Deus. E alguns de vós éreis isso, mas fostes lavados, santificados, justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, uma coisa é eu ter minhas fraquezas e lutar contra elas. E aí, se caio por fraqueza. E luto contra isso. Outra coisa, eu me comprazer nisso. Eu estar nem aí para isso e ainda defender isto. Aí o meu pecado é pecado por malícia. Então, voltando ao texto da carta aos Efésios, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. E renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Está aqui. Não adianta. Seguir a Nosso Senhor exige que eu mude a minha mentalidade. Que eu deixe de pensar na minha medida para pensar na medida do Senhor. Deixe de pensar segundo a minha lógica para pensar segundo a lógica do Senhor. Ô, meu irmão, vamos ter um desconfiômetro da nossa própria lógica. Vamos aprender a pensar segundo o Senhor. E aí São Paulo termina dizendo: revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Aqui lembra bem a veste do nosso batismo. A veste branca do nosso batismo tem esse significado. Revesti o homem novo. O branco, a roupa branca do batismo, lembra a glória, a imortalidade, a vida de Cristo, a vida nova. Pois bem, a pureza que Cristo nosso Senhor nos dá. Queridos irmãos, lembrem, domingo passado, Jesus multiplicou os pães. Lembra? Pois o evangelho de hoje e do próximo domingo será o discurso de Jesus sobre o pão da vida, explicando o sentido daquela multiplicação dos pães. Eu disse para vocês domingo passado que a multiplicação dos pães não tem nada a ver com partilha. Tá certo? Quem disser assim, olha aqui o exemplo de partilha nesse evangelho, está todo fora do que o evangelho está dizendo. O evangelho da multiplicação dos pães é para mostrar que Jesus é o novo Moisés, o verdadeiro Moisés. O próprio Moisés tinha dito no capítulo 18 do Deuteronômio: o Senhor Deus fará surgir do vosso meio um profeta como eu. Está lá no Deuteronômio. Está certo? Jesus é este profeta. A multiplicação dos pães é para dizer que Jesus é o Deus, pastor de Israel. O Senhor é o pastor que me conduz, me leva às verdes pastagens e me faz repousar. João disse domingo passado, havia muita relva naquele lugar. Jesus disse, sente na relva. O lugar é deserto. Onde compraremos pão para tanta gente? No deserto, como Moisés. Mas agora tem relva. Repare, porque Jesus é o bom pastor. O que é que diz mais o Salmo? Ele prepara uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Jesus dá de comer a Israel. E sobram 12 cestos, para dizer que Jesus alimenta Israel todo. 12 é o número de Israel do Antigo Testamento, 12 é o número da igreja. Por isso os 12 apóstolos. Vejam, mas ainda, este pão é a Eucaristia. Por isso, os evangelhos, sobretudo Mateus, colocam os 4 gestos de Jesus. Ele tomou o pão, olha o ofertório, deu graças, olha a oração eucarística, partiu, olha o Cordeiro de Deus, e deu aos seus discípulos, olha a comunhão. É a missa. É o sacramento da Eucaristia. E hoje e domingo que vem nós vamos escutar isso na palavra de Jesus. Então, o milagre, porque é milagre.
alguns engraçadinhos dizem, não, Jesus mandou o povo se sentar, repartiu o que cada um trouxe e todo mundo ficou saciado. Isso é conversa daquelas para boi dormir e roncar. O evangelho não diz nada disso. Tinha lá só um menino, um pirralhinho, um toco de gente, com 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou, não foi o povo que multiplicou. Não, a gente reúne o povo, partilha e o pão aparece. Conversa fiada. Só aumenta a fome. 2 com fome, tem mais fome do que 1. Então, conversa fiada. Aqui é um milagre da multiplicação dos pães. Todos comeram e ficaram saciados, como Israel no deserto. Tá certo? Partilha, a Bíblia fala de partilha em outros textos. Eu tive fome, não me deste de comer. A parábola do rico que encheu os celeiros e nem pensou em dar nada para ninguém. O rico é pulão que não olhou a miséria de Lázaro. Os Atos dos Apóstolos que dizem que não havia necessitado entre eles, que eles colocavam as coisas em comum. Aí se fala em partilha. Mas aqui, João 6, nada de partilha. Aqui se fala sobre o pão da vida. Vamos escutar o Senhor. A gente escuta o Senhor, ouvindo com o coração e a inteligência o que a Escritura está dizendo, sem inventar outros significados. Vamos lá. Naquele tempo, é tão bonito, o Evangelho começa sempre assim, quase sempre, naquele tempo. Por que diz naquele tempo? In nihilo tempore, se diz em latim. Na minha Lagoas, quando o povo escutava a missa em latim, o Evangelho sempre começava in nihilo tempore. O povo não entendia direito o que era esse nihilo tempore. Aí quando queria dizer que uma coisa era antiga, dizia, é do tempo de Nilo, porque ó, in nihilo tempore. Aí dizia, no tempo de Nilo. Mas não é o Nilo, é naquele tempo. Está certo? Então vamos lá. Por que o Evangelho começa dizendo sempre naquele tempo? Ou seja, no tempo de plenitude, no tempo em que o Verbo de Deus, o Filho eterno do Pai, viveu entre nós. É um tempo especialíssimo. É um tempo que dá origem ao fim dos tempos, a este tempo bendito, tempo de graça em que nós vivemos. Está certo? É por isso que o Padre sempre começa naquele tempo. In nihilo tempore. Está certo? Então, naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, lembre que os apóstolos entraram na barca, forçados por Jesus, e Jesus foi caminhando sobre as águas ao encontro deles. Está certo? Nem os seus discípulos estavam ali, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Lá vai o povo à procura de Jesus, mas vai procurando o quê? Milagre. Milagre, como muitos hoje, aí vão atrás dos milagreiros de televisão. Não é? Não vão atrás de Jesus, vão atrás de milagres. E vão encontrar só a enrolação, o engano. O engano. E merecem isso, porque são cegos. Porque andam atrás de novidade. Não foi isso que aprenderam dos seus antepassados. Não foi isso que escutaram desde o princípio. E por isso se tornam vítimas do engano, da ilusão. Veja, a gente deve amar a Deus por Deus, não pelos milagres. E milagre o diabo também faz. Jesus previne que farão milagres no meu nome para enganar muitos. São milagres falsos. Nosso Senhor prediz isso. Por que a gente não presta atenção? Por que a gente não crê de verdade? Nosso Senhor diz, virão muitos em meu nome e farão grandes milagres para enganar, se possível, até os santos. Ou seja, para enganar os cristãos. Nosso Senhor previne. Nosso Senhor diz. Nosso Senhor nos avisou tão claro. E por quê? Por que a gente não presta atenção na palavra do Senhor? O Apocalipse também diz isso. O Apocalipse diz que o anticristo fará milagres. Então, olha aqui, só um exemplo. Mateus capítulo 24. Olha o versículo 4. Mateus 24, 4 é o seguinte. Jesus tomou a palavra e disse, cuidado para que ninguém vos engane. Pois muitos virão usando o meu nome e dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Está aí.
Isso Mateus. Se você olhar as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas falam sobre isso, eles vão prevenir sobre essa questão do falso milagre. Eles vão prevenir sobre a questão do engano. Olha aqui, vamos ver Marcos. Marcos é no capítulo 13, está certo? 13, versículo 5. Jesus então começou a dizer-lhes: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão usando o meu nome e dizendo sou eu, e enganarão muita gente. Está aí, tá certo? Enganarão muita gente. E vão fazer milagres falsos. A Escritura também diz isso, tá certo? Olha aqui o versículo 21. Se então alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. De fato, surgirão falsos cristos, está cheio, basta ligar a televisão, e falsos profetas, que farão sinais e prodígios capazes de enganar, se possível, até os eleitos. Cuidado, é Nosso Senhor dizendo, pois eu vos preveni de tudo. De tudo. Abre a sua Bíblia, Marcos, capítulo 13, versículos 21 a 23. Está aí. Então, Jesus é muito duro com isso. Vocês vão ver Jesus bravo no Evangelho, a gente vai comentar, vocês já escutaram. Por isso. Porque o povo procura milagres e não a verdade. A verdade é Jesus. E o Jesus verdadeiro é o Jesus como é pregado pela igreja. Que igreja? Que igreja? A igreja. Cristo só fundou uma. A igreja una, santa, católica e apostólica. Então, por que você vai atrás de curandeiros? Tem curandeiros com raminho, tem curandeiros com macumba e tem curandeiros com a Bíblia debaixo do braço. Depende do tipo. Mas é tudo curandeiro. É diferente do verdadeiro ministro do Evangelho. Pois escute só. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Aí Jesus já entra com duas quentes e uma fervendo. Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Ou seja, Jesus disse, eu fiz aquele milagre é um sinal. No Evangelho de João, Jesus não usa a palavra milagre, usa a palavra semeion, sinal. O milagre é sempre, não é milagre por milagre. O milagre é uma pregação em ação. O milagre é para mostrar quem Jesus é. Jesus queria que o povo tivesse entendido o que eu expliquei nesse instante, que ele é o bom pastor, que ele é o novo Moisés, que ele é o Messias. O povo não entendeu nada disso, não quis nem saber. Quis saber isso, a gente comeu pão, encheu a barriga, vamos atrás de mais. Só isso. Ou seja, o milagre falhou. O milagre se tornou simplesmente um prodígio e não um sinal. O milagre perdeu o seu sentido indicativo, pedagógico, catequético. Então veja, Jesus fica danado. Estais me procurando, Jesus desmascara. Não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde. Qual é o alimento que se perde? As coisas da vida, o pão dessa vida. Meu trabalho, minha escola, minha família, meu dinheiro, minha saúde, minha juventude, minha fama, minha profissão. Tudo isso passa. Então, eu devo usar tudo isso, mas não colocar a vida em tudo isto. O homem não vive só desse pão. Então, trabalhai, não pelo alimento que se perde. Jesus quer dizer com isso, entenda, colocai a vossa vida, colocai o vosso coração daquilo que é eterno. Lembre da oração da semana passada. A oração inicial da missa. Você se lembra? Eu me lembro. Vou dizer, repare. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. E sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, instruídos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, o pão deste mundo, que possamos abraçar os que não passam. É o que Jesus está dizendo hoje. Trabalhai
Veja, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este Filho do Homem é quem o Pai marcou com o seu selo, com o seu Espírito. O selo de Deus é o Espírito Santo. Jesus é ungido, é o Cristo, ungido com o Espírito Santo. Está vendo? Então aqui aparecem dois alimentos. Duas coisas para sustentar a vida. Quais são os dois alimentos? O deste mundo, que é tudo aquilo que a gente luta para ter. E é bom lutar, é para lutar mesmo. Mas sabendo que a nossa vida não está nisso. Isto ajuda a sustentar a minha vida, mas não dá o sentido da minha vida. Não me dá a vida eterna. Não estou dizendo que não é para lutar. Lute por emprego, lute por um salário digno, lute por saúde, escola, saneamento, educação. Discuta essas coisas, lute por essas coisas. Mas não coloque essas coisas no lugar de Deus. Porque essas coisas não nos dão o sentido da vida. Então está aqui o primeiro pão. Jesus diz, esforçai-vos, não primeiramente por este pão, mas pelo pão que o Filho do Homem vos dará, o alimento que permanece até a vida eterna. Eita, que pão é esse? Que alimento é esse? Olha aqui, olha, os judeus perguntam, então perguntaram. Os judeus são danados, repare. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Judeu é negociante, não tem jeito. O negócio de judeu é esse. Me diga uma coisa, o que é que eu tenho que fazer para ganhar esse pão? A mesma coisa daquele moço rico. O que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Quero logo saber para eu fazer e ganhar. É um comércio, é um negócio. Tá certo? O que é que eu tenho que fazer? O que foi que Jesus disse para o homem rico? Começou dizendo o que ele tem que fazer. Aí ele disse, estou salvo. Eu faço tudo isso. Aí Jesus dá uma facada. Falta-te uma coisa. Vai, vende o que tens. Quer dizer, deixa-te a ti mesmo. Não é só um fazer externo. É interior. Deixa-te a ti mesmo. Vai, vende tudo o que tu és. Larga tudo. Depois vem e segue-me. Mesma coisa aqui, olha. O que é que nós devemos fazer? Olha o que é que nós devemos fazer. Repare, escute. Que obras nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Só tem uma obra mesmo que Deus quer. Acreditem em mim. Amem-me. Sigam-me. Vivam na minha palavra. Pronto. Quer se salvar? Você quer encontrar o pão do céu? Crê em Jesus de verdade. Se não é batizado, peça o batismo. Para formar um só corpo em Cristo, na Eucaristia. Viva como cristão. É essa a obra de Deus. Viver em Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo, nós ouvimos na segunda leitura de hoje, é uma nova criatura. Então veja, Jesus passa do fazer para o ser. Não é fazer coisas para comprar Deus. Dê o dízimo. Quanto maior o dízimo, maior o milagre. Isso é malandragem. Picaretagem. Tá certo? A obra de Deus é crer no Senhor de todo o coração, amando-o, vivendo na sua palavra. Não se compra salvação. Não se compra milagre. Deus não é obrigado a fazer milagre algum. Deus não é obrigado a provar mais o amor dele, porque ele já provou. Olhe para a cruz. Deus não é obrigado a provar o poder dele, porque ele já provou. Olha a ressurreição. Então, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Aí começa a cair a máscara da moçada. Estavam tão interessados em Jesus, foram tudo atrás de Jesus. Mestre, como é que o senhor chegou aqui? Olha agora. Olha a ruindade começando. Olha a murmuração começando. Eles responderam, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Raça ruim. Jesus acabou de fazer um sinal. Jesus multiplicou os pães. Está vendo que milagre não resolve muita coisa? Não demorou meio dia, já esqueceram. Querem mais, olha. Que obra, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Bando de cego, não viram? Bando de tontos, não acreditaram? Que obra fazes? E ainda passam na cara de Jesus. Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer.
Pronto, a primeira leitura de hoje. E aí, Jesus, esse milagre a gente já viu. Que obra nova tu fazes? Jesus respondeu: em verdade vos digo. Primeira coisa, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. Aqui qual é a confusão aqui? É o que os judeus dizem, olha, pão do céu deu-lhes a comer. O que é que Jesus vai dizer? Esse maná não é pão do céu. Foi milagre, sim. Mas esse maná não dá a vida do céu. Esse maná não alimenta para a vida eterna. Esse maná só dá a vida da terra. Esse maná dá vitamina A, B, C, D, o alfabeto todo. Esse maná sustenta esta vida. Olha aqui, olha o que é que Jesus diz, olha. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. Moisés deu o maná. Escute só. É meu Pai que vos dá. Olha, não foi Moisés quem deu o pão do céu. Meu Pai vos dá agora o verdadeiro pão do céu. Atenção. Jesus não disse que ele dá o pão do céu. É o Pai quem dá. Porque vamos ver quem é o pão. Repare bem. É meu Pai quem vos dá hoje. É meu Pai quem vos dá agora o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Que coisa mais linda. Não é a vida biológica, bios. É a vida divina, zoé. Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou zoé. Ele é o pão do céu. Jesus é o pão do céu. Jesus alimenta a nossa vida. Jesus não lhe dá vitamina A, B, C, D. Jesus lhe dá o céu. Jesus lhe dá o sentido da vida. É isso que ele está dizendo. Compreende? Então não foi Moisés quem vos deu. Vocês estão citando a Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Pois a Escritura, o Antigo Testamento, era apenas uma preparação, uma profecia, um sinal. O pão chegou agora. É meu Pai quem vos dá agora. Recebam. Recebei este pão. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce agora do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos desse pão, Senhor. Mesma coisa que a samaritana pede, Senhor, dá-me dessa água. Jesus diz, mulher, olha, esse poço de Jacó, quem vem beber dessa água aqui vai ter sede novamente, você ainda vai ter que voltar. Mas quem beber da água que eu der, Jesus é que é o poço. Pensa, Jesus é tudo, viu? É a porta, o caminho, é a verdade, é a vida, é o pão, é o poço, é a videira. Jesus é tudo. É o cordeiro, é tudo. Jesus diz, olha mulher, a água que esse poço dá é a água desse mundo. A água que eu der, que vai jorrar de mim, quem beber dela, nunca mais vai ter sede não. E que água é essa? É o Espírito Santo. O Espírito que sai de Jesus nos sacramentos da igreja. Por isso, do lado dele sai sangue e água. A água do batismo, o sangue da Eucaristia. E a mulher diz, dá-me dessa água. Pois agora o povo diz, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E não é que Jesus dá mesmo? Vá hoje à missa que você vai comer desse pão. Esse pão é Jesus. Aí Jesus diz, repare, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Vida aqui não é bios, é zoé, não é a vida biológica. Está certo? É verdade que, às vezes, por milagre, alguns santos viveram só da Eucaristia. São Nicolau de Fli. Você nunca ouviu falar nesse santo, né? Tem cada santo. Pois bem, é como o Santo Henrique, meu padroeiro. Meu padroeiro é Santo Henrique, que foi imperador da Alemanha. E a esposa dele também é santa. Você nunca escutou falar no nome da esposa de Santo Henrique. Eu vou dizer o nome dela, mas se você mangar, você vai para o inferno, que é santa. O nome da esposa de Santo Henrique é Santa Cunegundes. É santa. Pois bem, você nunca ouviu falar em Santa Cunegundes, mas existe. E é santa e você não é, tá vendo? E agora aqui, São Nicolau de Fli. São Nicolau de Fli era um monge suíço e viveu a vida monástica todinha. Alimentava-se só da comunhão diária. Aí é um milagre. Aí é uma coisa única. Nosso Senhor permitiu isso em São Nicolau de Fli para mostrar que ele é o pão que alimenta uma outra vida que a gente não vê. A vida eterna, a vida divina. Ele alimentou bios, a vida física de São Nicolau, para mostrar que ele, Jesus, é zoé.
alimenta a nossa vida espiritual, a nossa vida de Deus, nossa vida divina. Então Jesus disse, eu sou o pão da vida. Olha que coisa mais linda. Quem vem a mim não terá mais fome. E você sabe disso. Você podia estar sofrendo como estivesse, chorando como fosse. Toda vez que você foi a Jesus, você saciou o seu coração. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Que coisa mais linda. Repare que nessa parte, até o versículo 35, Jesus ainda não está falando da Eucaristia. Ainda não. Ele agora diz, eu sou o pão da vida. Pronto. Vim a mim é crer em mim. Quer dizer, aquele que me segue, aquele que se une a mim, aquele que realmente é meu discípulo, aquele que coloca em mim sua esperança, alimenta a sua vida. Então, até agora, ele não falou ainda da Eucaristia. No final é que ele vai falar, mas isso não é mais hoje. É domingo que vem. Ontem foi dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, que também é o padroeiro dos párocos. Por isso, em geral, se diz que é dia do padre. Na verdade, o dia mesmo do nosso sacerdócio é a Quinta-feira Santa. Quando Jesus, nosso Senhor, instituiu a Eucaristia, o sacrifício da Eucaristia, o sacrifício da missa e o sacerdócio. Fazer isto em memória de mim. Mas, São João Maria Vianney, que foi o modelo de padre, se diz que 4 de agosto é dia do padre. Então, minha saudação a todos os padres, a todos os sacerdotes. Rezem pelos padres hoje, os padres de vocês, para que sejam imagem e presença viva de Jesus, nosso Senhor. E rezem pelos seminaristas, para que se esforcem de verdade, para se prepararem para ser padres santos, segundo o coração de Jesus. Que em cada padre cumpra-se a palavra do Senhor. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Muito bem, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.